Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, vamos falar hoje sobre emagrecimento, sobre uma ótica espiritual? É isso mesmo, pessoal. Meu nome é Poliana Bergamin, sou nutricionista, doutora em ciência dos alimentos, amante de neurociência, comportamento humano, mas, acima de tudo, cristã. E aqui nesse canal eu abordo com vocês o emagrecimento sobre uma nova ótica, que é a ótica espiritual. Porque nós somos um ser trino, nós somos corpo, alma e espírito. E muitas vezes, quando se trata de emagrecimento, a gente acha que é só ter uma dieta, que é só saber o que comer e o que não comer, e não é bem assim que funciona. Porque o emagrecimento verdadeiro, leve, sustentável, adequado para as mulheres, é um emagrecimento que ele tem sim como uma base o espiritual. Então, eu quero entrar mais profundo nesse tema aqui hoje com vocês, tá bom? Para começar esse vídeo, pessoal, eu quero trazer uma passagem que está lá em Coríntios 10, que diz assim: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a nossa alimentação, ela também deve glorificar a Deus. Não deve ser algo apenas para nutrir o nosso corpo. Deve ser algo que glorifica ao Senhor, né? Ou seja, a gente precisa sempre estar agradecendo pela comida que a gente come. Nós precisamos ser gratos. Precisamos ter respeito à comida. Ou seja, por mais que a comida, veja, isso é importante, por mais que a comida não seja uma comida nutritiva, por mais que seja uma comida industrializada, eu acho muito perigoso a gente falar que a comida é lixo, sabe? Essa comida é lixo, essa comida é uma porcaria, essa comida... Sabe, eu acho que nós deveríamos ter um pouquinho mais de cuidado, sabe? Por quê? Porque uma criança na África, por exemplo, poderia não morrer se ela tivesse aquela comida, por mais que não seja nutritiva, sabe? Então, poderia salvar uma vida aquela comida, por pior que fosse. Então, eu creio que sim, Deus criou os alimentos e o homem fez muitas alterações, o homem realmente deturpou demais com essa questão de industrializar os alimentos. Eu sou engenheiro de alimentos, então eu posso falar com propriedade que os alimentos foram muito alterados e isso não agrada a Deus, certamente isso não agrada a Deus, né? Certos alimentos, eles ativam uma região do nosso cérebro que é o núcleo accumbens, que é a região de prazer e recompensa, de uma maneira exagerada. Ou seja, nosso cérebro não foi preparado para esse tipo de estímulo excessivo, para alimentos tão hiperpalatáveis como os que a indústria de alimentos criou, né? Então, isso não agrada ao Senhor, certamente. Essas invenções exageradas da indústria de alimentos que entopem nos alimentos muito açúcar, muita gordura, para baratear o custo e para fazer o alimento ficar com um sabor exagerado, e isso faz com que as pessoas fiquem, de certa maneira, viciadas, vamos dizer assim, naquela bomba de prazer, né? Então isso certamente não agrada ao Senhor. Mas quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se você está comendo um alimento, seja ele um doce, seja ele uma sobremesa, seja o que for, por mais que aquilo possa não ser o melhor para o teu corpo, se você já decidiu comer, se você já está comendo, faça para a glória de Deus, que é o quê? Coma em paz, coma com tranquilidade, agradeça aquele alimento, diga ao Senhor, Senhor, eu sei que esse alimento talvez não seja o mais nutritivo, talvez não seja o melhor, e eu quero buscar, sim, glorificar ainda mais o teu nome, colocando dentro de mim alimentos ainda mais nutritivos, ainda mais saudáveis. Mas nesse momento eu não consegui. Eu acabei indo atrás desse alimento, eu estou com vontade de comer esse doce, tá tudo bem. Então, como que você glorifica o Senhor na alimentação, até mesmo quando não é um alimento saudável? Primeiro, se perdoando por estar comendo aquilo. Jesus não é aquele que critica, não é aquele que acusa, não é aquele que imputa cobrança, esse é Satanás. Então, você se perdoa, você fala, olha, eu estou fazendo o meu melhor, eu quero progredir, eu quero avançar, mas o que temos para agora é esse docinho aqui, tem açúcar, tem gordura, tem tudo. E não pare de se criticar, pare de se acusar, pare de se cobrar. É importante sim que você melhore a sua alimentação. É importante sim que você reduza açúcares, alimentos industrializados,
gorduras, mas é muito importante também que você pare de comer se cobrando, se criticando, se punindo, se julgando. Por quê? Jesus também falou que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. E o que sai da boca revela o coração. Então, se você se pune, se critica, se acusa, se joga para baixo, se culpa, faz tudo isso, significa que você não está expressando quem Jesus era na sua própria vida. Porque você é a sua maior acusadora, você é a sua maior carrasca, você é a sua maior inimiga, é a que se joga mais culpa, mais crítica, mais pressão, mais opressão. Ou seja, é pecado. Porque Jesus falou, ame o próximo como a ti mesma. Mas se você não se ama, porque é um mandamento você se amar também. E aí você se critica, você se acusa, você se cobra, você... Não. Então quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Sim, procurar ter uma alimentação mais saudável, isso é importante, nós precisamos zelar. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E como que você vai manifestar a glória e a essência da porção divina que está em você, se você não cuida desse corpo? Como que eu poderia estar aqui falando com você e expressando conhecimentos tão profundos se eu não tivesse esse corpo, se eu não tivesse uma mente saudável? Cuide do seu corpo. Ele é templo do Espírito Santo. Então procure sim ter uma alimentação mais saudável. Procure e treinar o seu paladar para gostar dos alimentos na sua natureza, da sua forma mais natural. Mas, na hora da alimentação, seja o que for que você optou por comer, porque a alimentação saudável também é uma jornada, é um processo. Você vai desadaptando o seu paladar do açúcar, você vai fazendo trocas, você vai ajustando uma coisa aqui, você vai ajustando uma coisa ali. Não é do dia para a noite. Muitas pessoas pensam que é pegar uma dieta e papum, pronto. Eu comia tudo errado, agora eu como tudo certo. O nosso cérebro não funciona assim. O emagrecimento neurocompatível, ou seja, compatível com a nossa estrutura cerebral, ou seja, que honra e glorifica o nome de Deus. Porque se Deus te criou, e ele te criou com um cérebro, com uma estrutura neurológica, o emagrecimento tem que respeitar essa estrutura. Porque assim você vai estar honrando o nome de Deus. Porque tudo que desrespeita a estrutura que Deus te deu, não glorifica o nome de Deus. Então, dietas extremistas, querer emagrecer muito rápido, querer metas muito altas, querer fazer um monte de coisa na força do seu braço. Ou seja, você ainda gosta de doce, você ainda quer comer doce, mas você fala, não, agora não vai comer mais. Não é assim, meu amor. Porque não é nem por força, nem por violência. É por convencimento. É pela graça. Autodomínio é um fruto do Espírito que é construído por meio de oração. Leva tempo. É um processo. Então, o emagrecimento neurocompatível não é aquele que você muda seus hábitos do dia para a noite. Você vai no nutricionista, pega uma dieta e papum, tá fazendo. Não! Isso é o maior erro. Por isso que as dietas não funcionam. Porque ninguém te prepara neurologicamente para seguir uma dieta. Então, meu amor, como que é o emagrecimento que honra a Deus? É um emagrecimento neurocompatível. Você vai fazendo mudanças graduais. Toma café com açúcar? Vamos tirar o açúcar. Não faz atividade nenhuma? Vamos começar com 10 minutos? Então, primeiro você começa, depois você melhora. Você vai estabelecendo mini metas, tá bom? Porque esse é um emagrecimento neurocompatível. Então, é isso. Na hora da alimentação, você reconhece, você, poxa, eu preciso melhorar. De fato, eu preciso comer mais saudável. De fato, eu preciso reduzir farináceos. De fato, eu preciso reduzir açúcares. De fato, eu preciso começar a respeitar o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, e respeitar os sinais de fome e de saciedade. Ou seja, não comer quando não está com fome física e parar de comer quando está saciado. Porque isso é para a honra e glória de Deus. Ele te deu um corpo. Esse corpo libera hormônios de fome e libera hormônios de saciedade. Se você não respeita esses hormônios e você come toda hora, come sem fome, belisca o tempo todo, desconta suas emoções na comida,
E calma, porque no final desse vídeo, para você que desconta suas emoções na comida, tem compulsão alimentar, eu tenho um recado para te dar. Mas, então quando você faz isso, quando você desconta suas emoções na comida, quando você come além do necessário para se satisfazer fisicamente, quando você come sem fome, você não está respeitando o templo do Espírito Santo, que é esse corpo, que emite sinais para você. O horário que é para comer, o horário que não é para comer. Porque Deus ele é perfeito, ele te deu um corpo perfeito. O problema é que a gente vai ignorando os sinais do nosso corpo, né? Por exemplo, tá com sede, mas não bebe água, tá cansada, mas não descansa, tá com sono, mas dorme pouco, tá com fome, mas não come, fica esperando muitas horas, fica fazendo jejuns muito malucos, né? Eu sei, jejum tem o jejum espiritual, tem a hora de fazer, mas essas abordagens de jejum intermitente, que você pula o café da manhã, que é a refeição mais importante do dia, que seu intestino, ou seja, Deus te criou perfeita, e ele criou o intestino para assimilar mais nutrientes no período da manhã. Peraí, se Deus te criou perfeita, e ele criou o intestino para ter uma maior assimilação de nutrientes durante a manhã, e quando você toma um bom café da manhã, isso evita a fome exagerada durante o dia, e o descontrole alimentar à noite, muitas vezes. Por que você vai pular o café da manhã e passar fome? Tudo bem, se você não tem fome para comer de manhã, não coma. Mas se você está com fome, seu intestino é o melhor horário para absorver nutrientes. Então, as pessoas estão buscando um emagrecimento que não honra a criação de Deus. Que não honra. Elas querem fazer coisas mirabolantes. Teu corpo precisa de proteínas, gorduras, carboidratos, equilíbrio nutricional, fibras, água, descanso, sono, movimento. Seu corpo precisa estar ajustado ao ciclo circadiano, que é o quê? O horário de você se movimentar, de você comer, é de dia. À noite já é um horário que você reduz a ingestão de comida. É um horário que você desacelera. Já não é mais horário de ficar trabalhando, de ficar se esvaindo. É o horário de você descansar, é o horário de você dormir. Então é isso, meus amores. As pessoas estão querendo fazer as coisas da maneira que acham que devem fazer para poder ter um resultado rápido, emagrecer rápido. Emagrecimento neurocompatível, emagrecimento que respeita o templo do Espírito Santo não é um emagrecimento rápido, é um emagrecimento que você vai ajustando essas coisinhas, todas elas, de forma a glorificar o nome de Deus. E aí, como eu estava falando, na hora da alimentação, coma com prazer, coma com alegria, coma com gratidão. Até você, mulher, que tem problemas de descontar as suas emoções na comida. Se você desconta as suas emoções na comida, é necessário trabalhar a raiz desse problema. É necessário trabalhar o porquê você desconta suas emoções na comida. Por que você está com tanta raiva, tristeza, mágoa, ansiedade? Quais são os seus padrões de comportamentos? Qual é a raiz que está te levando a ter essas emoções e descontar as suas emoções na comida? Certo? É importante investigar isso. Mas na hora da alimentação, por mais que você esteja comendo sem fome, o que não é o melhor, não é o que mais glorifica o nome de Deus, mas não quero que você se culpe. É esse o ponto. Porque o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. E o que sai dela revela o que está no coração. Então tira a culpa, tira a cobrança, tira a crítica, tira a acusação na hora da alimentação, por mais que você não esteja comendo algo saudável. Por mais que você esteja comendo muitas vezes sem fome, que não é o melhor. Ou seja, você vai agradecer. Peça perdão, fala assim, olha, eu sei que não é o melhor. Eu sei que não é o melhor, eu sei que talvez não é a hora de estar comendo, eu estou atropelando as coisas. Talvez não é o melhor, mas me perdoa, eu quero melhorar, eu quero evoluir, eu sei que é um processo. Eu preciso também ter paciência. E se perdoa, se acolhe, se trata com compaixão e agradece aquele alimento. Obrigada, Senhor, porque eu sei que daqui vão vir calorias, vão vir nutrientes, vão vir um substrato que eu posso usar para glorificar o seu nome. Vai me dar energia, e aí eu vou para o meu trabalho, e vou tentar fazer um trabalho bom, e enfim. Agradece aquele alimento, saboreia com calma, saboreia com prazer, sem crítica, sem culpa, sem acusação, sem punição. Sem ficar pensando, eu não deveria estar comendo isso, meu Deus, porque eu estou comendo isso, eu vou engordar, meu Deus, eu sou uma fracassada, meu Deus isso, meu Deus aquilo. Tira isso da sua cabeça.
tá? Tira isso da cabeça, porque aí você já não tá comendo mais pra glória de Deus mesmo. É erro em cima de erro. Já tá errando? Já tá comendo o que não deveria? Já tá comendo fora de hora? Já tá comendo sem fome? Olha, não coloca pecado em cima de pecado. Erro em cima de erro. Agradece, come com prazer, fica tranquila, acalma teu coração, se acolhe, tenha autocompaixão por você mesma, se aceita, sabe? Entendendo que você, muitas vezes, como eu falei, tem um transtorno. Você muitas vezes tem um transtorno de descontar suas emoções na comida. E para sair desse buraco, que é o descontar suas emoções na comida, você vai ter que ter paciência com você mesma, você vai ter que ter compaixão por você mesma, você vai ter que se acolher. Então, tá comendo? É hora de agradecer aquele alimento, é hora de comer com calma, e não é hora de deixar a mente tomar conta. É hora de você prestar atenção no seu corpo, como é que você está recebendo aquilo pelo seu estômago, o que seu estômago está sentindo, se pode comer um pouquinho mais, se já está satisfeito. Vai saboreando aquilo com calma, vai agradecendo a Deus e desliga a mente. A mente que diz um monte de coisa. Você não deveria estar comendo, vai acabar, come tudo logo de uma vez, ou come tudo logo de uma vez para acabar. Ou então, acabando isso aqui, agora a gente vai cortar o açúcar, a gente vai cortar isso, vai cortar aquilo, vai fazer uma dieta extremista, vai... Sabe, a pessoa entra numa crítica, numa cobrança, numa pressão, numa punição, numa restrição, que só vai alimentar ainda mais o comer compulsivo, que só vai alimentar ainda mais a compulsão alimentar, certo? Então, não é esse o caminho. Não é o caminho da autocrítica, não é o caminho da pressão, não é esse o caminho. É sim entender que é necessário nós começarmos a prestar atenção nos sinais do nosso corpo, buscar respeitar isso, sinais de fome, sinais de saciedade, ter uma rotina alimentar equilibrada, comer mais comida de verdade, mas tudo isso precisa ser feito de uma maneira neurocompatível, certo? E é isso que eu queria propor para você agora, que sofre com comer emocional, com compulsão alimentar, que desconta suas emoções na comida e que quer e até se esforça para comer saudável. Já foi até em vários nutricionistas, mas não consegue ter constância, não consegue emagrecer com leveza e sempre está descontando suas emoções na comida. Eu construí um curso que se chama Alma Curada, Corpo Leve, e esse curso eu vou mais profundo nas raízes emocionais dessa alimentação, desse comportamento alimentar disfuncional. Ou seja, eu vou mergulhar mais profundo para que você possa entender quais são as reais raízes desse descontrole alimentar e como você pode construir uma rotina de maneira mais leve, mais tranquila e emagrecer de uma maneira que realmente glorifica o nome do Senhor. Ou seja, tratando a raiz do problema. Porque muitas vezes a gente quer ir pro raso, né? A gente quer um remédio, a gente quer uma dieta milagrosa, que não existe dieta milagrosa, eu sinto muito, tá? A gente quer cortar um monte de coisa, a gente quer ir pro caminho da restrição, da punição, da culpa, dos remédios, do desespero, de querer emagrecer rápido, e esse não é o emagrecimento que glorifica o nome de Deus. O emagrecimento que glorifica o nome de Deus é aquele que a gente se cura dentro, ou seja, que emoções são essas que estão te fazendo usar a comida como uma fuga? Por que essas emoções estão aí tão difíceis de serem sentidas? Por que você não consegue sentir essas emoções sem usar a comida como uma válvula de escape? Então, o emagrecimento que glorifica o nome de Deus é aquele que a gente trata a raiz do problema, que está sempre dentro, né? Que está sempre dentro de nós. Então, se você ficou curiosa e quer dar um passo mais profundo nessa jornada de autoconhecimento, aprender a emagrecer com leveza, eu vou deixar o link aqui abaixo do meu curso. Ele está num valor realmente simbólico, que é para que todas vocês possam estar fazendo. E é isso, meus amores. Espero que eu tenha contribuído com vocês nesse vídeo. E é isso. Um beijo grande para vocês e até a próxima.